Ridículos os ataques feitos por uma emissora de rádio por ter pago alguns míseros centavos pelos direitos de transmissão. Poderíamos dizer que faltou a essa emissora de rádio porte financeiro, idoneidade e coragem para trazer o evento ao Brasil. Mas o nível baixo dos ataques não merece resposta. A explicação é dada a você, espectador, a única pessoa a quem temos que prestar contas. E vamos agora à inauguração oficial do Autódromo Cidade do Rio de Janeiro. Gravando? A cerimônia de inauguração do Autódromo Cidade do Rio de Janeiro está sendo realizada neste momento aqui em frente ao portão principal. Acompanhando o prefeito Marcos Tamoio estão o diretor da Realtor, Vitor Pinheiro, o diretor vice-presidente da Rede Globo, Roberto Marinho, e o presidente do Bradesco, Antônio Carlos de Almeida Braga. Neste momento, o prefeito descerra a placa de inauguração oficial do Autódromo Cidade do Rio de Janeiro, aqui em Jacarepaguá. Com a realização hoje do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro entrega aos cariocas o seu autódromo. Este autódromo situa-se a 1 quilômetro do Rio Centro, o maior centro de feiras e convenções da América do Sul. E este complexo, Autódromo e Rio Centro, constitui o maior complexo de turismo e lazer da América do Sul. Tudo feito pela Prefeitura do primeiro município do Rio de Janeiro, nascido há 3 anos proximamente. Parabéns, cariocas, e parabéns ao Brasil, porque isto aumenta a imagem e a representação turística da cidade do Rio de Janeiro no contexto internacional. Iniciando a volta de apresentação, os 24 pilotos no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Uma volta completa. A primeira curva do Molicote, já entrando na curva José Carlos Passe. Muito semelhante a uma ferradura. Clay Regazzoni ficou parado, não conseguiu ainda sair para a volta de apresentação. A curva do Catódromo. O sueco Rony Peterson puxando a fila, James Hunt, Mário Andretti. Veja Emerson Fittipaldi. Essa é a reta onde eles irão desenvolver a maior velocidade do autódromo. Os aplausos da plateia colocada na arquibancada do autódromo. Contornando a curva sul, uma das mais perigosas desse circuito.
iniciando a curva do boxe. Rony Peterson começando a contornar a curva da vitória. É exatamente a curva que dá acesso à reta dos boxes. Pontos de largada e chegada. A posição definitiva para o grid de largada. Vai começar o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E a largada. Emerson Fittipaldi por dentro, tentando ganhar uma posição, é o quinto colocado. Sexto colocado agora. O argentino Carlos Reutemann largando de forma brilhante. Aí está o argentino Carlos Reutemann largando de forma brilhante. Saindo para o retão, Reutemann. E o primeiro problema do Grande Prêmio. Reutemann o primeiro, Peterson o segundo, Hunt o terceiro. O Emerson Fittipaldi, Patrick também. Destaque para a saída de Emerson Fittipaldi. Não é muito comum ele ganhar posições na largada. Conseguiu ganhar duas. Está, pelo menos nesse início, desenvolvendo bastante bem o seu carro. Aparecendo pela primeira vez na curva do boxe, Carlos Reutemann da Argentina. Peterson o segundo. Hunt o terceiro. Andretti é o quarto, Emerson o quinto, também é o sexto colocado. Villeneuve o sétimo colocado. Hans Stuck é o oitavo colocado. Aí o segundo, terceiro, quarto e o quinto colocado, Emerson Fittipaldi do Brasil. E o líder da prova, o argentino Carlos Reutemann. Ano passado foi o vencedor do Grande Prêmio Brasil, realizado em Interlagos, em São Paulo. Observe a diferença dele. E retornando para o boxe. O Hubert Keegan. E a ultrapassagem de James Hunt. James Hunt assumindo o segundo lugar do Grande Prêmio Brasil. Daí Peterson para a terceira posição, Andretti na quarta, Emerson em quinto. Carlos Reutemann consegue já, antes de completar a segunda volta, manter uma diferença de 4 segundos sobre o segundo classificado. Uma diferença realmente impressionante, conseguida em uma volta e meia. Aí o segundo colocado, James Hunt, que ultrapassou a Rony Peterson. Completando mais uma volta. O líder da prova aí, o segundo, terceiro, quarto e quinto colocados. O sexto colocado é Gilles Villeneuve, sétimo També, oitavo Stuck, nono Lauda, décimo Depailler. E a briga muito boa nas posições de número 2, 3, 4 e 5.
Emerson acompanhando o bolo. Ele tem à frente aí Mário Andretti e um pouco mais à frente Rony Peterson. Logo atrás, Villeneuve. Aí também Hans Stuck colado em também. Veja Lauda um pouco mais atrás. O argentino Reutemann. E a diferença visual para você. Hunt. Reutemann aumenta mais a diferença e agora sobre o segundo classificado já tem 6 segundos à frente. Quando o líder da prova vai completar a terceira volta do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Nessa volta, a diferença de Carlos Reutemann, o líder da prova, para Emerson Fittipaldi, que é o quinto colocado, é de 9 segundos. Permanece o sueco ainda à frente de Mário Andretti. Ficou com o melhor tempo nos treinamentos, mas na largada perdeu o primeiro lugar para Reutemann e depois o segundo para Hunt. Mário Andretti abriu para passar Rony Peterson. Veja você que Villeneuve vai encostando em Emerson Fittipaldi. O Peterson não gostou muito que o Mário Andretti abriu para passar, não. Procurou aumentar a diferença do seu companheiro de equipe, Andretti. Aí na reta dos boxes pode acontecer a ultrapassagem de Andretti. Veja Villeneuve atrás de Emerson e depois o outro bloco, o outro pelotão. Carlos Reutemann em primeiro, Hunt o segundo, terceiro para Rony Peterson, quarto, Mário Andretti. Ao se considerar basicamente que esta é uma corrida que vai exigir, acima de tudo, uma condição física excelente para terminá-la, quando existe aí agora a ultrapassagem, Mário Andretti e Rony Peterson, o ritmo está violento, forte demais para o início de prova difícil como esta. Mais uma vez tentou Andretti, mais uma vez não permitiu Peterson. Agora Andretti. Villeneuve também tentando ultrapassar a Emerson. Ultrapassa a Emerson. Duas ultrapassagens simultâneas. Vai Andretti para a terceira posição. Vai Villeneuve para a quinta posição. Emerson cai para a sexta posição. Repare bem. As duas praticamente ao mesmo tempo. Na entrada da curva sul do Autódromo de Jacarepaguá. Mas Emerson permanece junto ao pelotão que luta pela liderança. Volta de número 5.
Completada agora pelo argentino Carlos Reutemann, os líderes da prova. Confirmação dos 3 primeiros colocados. James Hunt, número 11. Segundo colocado, Carlos Reutemann, número 11. James Hunt, número 7. E o Mário Andretti, o terceiro colocado. Tá aí o Wilsinho Fittipaldi, chefe da equipe, sentado no boxe. E a diferença do sexto colocado, Emerson Fittipaldi, para o sétimo colocado, Hans Stuck, é de 3 segundos e 80 centésimos. O Villeneuve passa a atacar violentamente a Ronnie Peterson, como já o fizeram antes com o brasileiro Emerson Fittipaldi, conseguindo a ultrapassagem. Veja aí. Vamos para a sexta volta do Grande Prêmio Brasil. E a cronometragem agora do tempo que vai virar Emerson Fittipaldi nesta volta. Você está acompanhando o Emerson Fittipaldi numa volta completa no Autódromo de Jacarepaguá. É a sexta volta iniciada, enquanto Carlos Reutemann da Argentina mantém a liderança. Segundo colocado, James Hunt aparecendo. Andretti o terceiro. Peterson o quarto. Veja aí, Villeneuve, o quinto colocado. Emerson o sexto. Stuck é o sétimo, oitavo Nick Lauda, nono També, décimo Depailler, 11º Alan Jones, 12º George Scheckter. Mário Andretti forçando mais a James Hunt. Não existe diferença praticamente entre Hunt, Andretti, Peterson, Villeneuve e Emerson. Reutemann mantém uma diferença de 13 segundos e o bloco secundário do segundo ao sexto lugar estão praticamente juntos. Continua aumentando violentamente o ritmo, seu trem de corrida, Carlos Reutemann, 13 segundos, aumentando em pelo menos 1,5 segundos por volta a sua diferença. Emerson naquela volta virou 1 minuto, 44 segundos e 28 centésimos. Tentativa de ultrapassagem de Mário Andretti no retão. Andretti e Hunt juntos, Peterson atrás. Vamos ver na curva, na entrada da curva, Andretti. E o Peterson tentou também. Observe bem. A ultrapassagem de Mário Andretti sobre James Hunt. E veja atrás que Emerson Fittipaldi está com uma posição a mais. Está na 5ª posição. Villeneuve está atrás de Emerson.
Aí para confirmação, Mário Andretti com a segunda posição. Terceira Hunt, quarto Peterson, quinto Emerson Fittipaldi. Sexto Villeneuve. E agora Peterson atracando a James Hunt. O sueco Peterson muito próximo a James Hunt. Alan Jones, que largou ao lado de Emerson Fittipaldi. Veja também que Emerson está encostando em Peterson. A freada. No retão, os dois poderão ultrapassar a James Hunt. Está no vácuo Peterson. Andretti é o segundo, Hunt vai se manter em terceiro. Veja Emerson abrindo. Peterson também. Não aconteceu agora. Insistindo Peterson por dentro. Ganha a terceira posição. Emerson também. Emerson passe ao quarto colocado no Grande Prêmio Brasil. No vácuo de Peterson, aproveitando a freada. E Villeneuve vem atrás de Hunt. Villeneuve rodopiou e perdeu a posição e agora tenta recuperar-se outra vez. Hunt vai para os boxes. Caiu visivelmente enquanto você revê a ultrapassagem dupla de Emerson Fittipaldi e Ronnie Peterson. O carro de James Hunt. Problema de pneu, pneu do lado esquerdo. A rápida troca de James Hunt. ...17 segundos gastos pela equipe para a troca dos pneus do carro de James Hunt. Permanece o argentino Carlos Reutemann liderando o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Segundo colocado, Mário Andretti, que você vê no canto do vídeo. Terceiro, Peterson. Quarto, Emerson Fittipaldi. Quinto, Villeneuve. Sexto, Hans Stuck. Sétimo, Lauda. Oitavo, També. Nono, George Scheckter. Décimo, Regazzoni. Décimo primeiro, Brett Langer. A diferença do argentino Carlos Reutemann para Mário Andretti de 19 segundos. O segundo colocado. 10 voltas já completadas do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E a perseguição do brasileiro. Reutemann, número 11. 5 para Andretti, 6 para Peterson. O Emerson está colando bastante quando entra no miolo em Ronnie Peterson. Ronnie consegue livrar um pouco de vantagem quando entra na reta, se bem que o Emerson está no vácuo dele agora. Contornando a curva norte por dentro, o Emerson Fittipaldi. Já no retão. Veja o Andretti no canto do vídeo, lado esquerdo. Emerson colado em Ronnie Peterson. Villeneuve vem mais atrás.
nessa diferença do argentino Reutemann para Andretti de 19 segundos e 80 centésimos. Diferença de primeiro para segundo colocado. Liderança tranquila do argentino Carlos Reutemann. Na reta dos boxes, Emerson procura chegar mais no vácuo de Ronnie Peterson. Iniciando a parte do circuito onde o brasileiro é muito rápido, misto norte. Você percebe que ele sempre encosta nessa parte do circuito. Luta pela terceira posição no retão. Andretti a 1 segundo e 80 centésimos do terceiro colocado. Emerson abriu para tentar a ultrapassagem. Ronnie Peterson vai para a freada. Emerson é o terceiro colocado do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Emerson Fittipaldi na volta de número 11. Abriu para passar, foi para o ponto de frear o brasileiro Emerson Fittipaldi. A quarta posição agora de Peterson, a quinta de Villeneuve. Com essa ultrapassagem, Emerson está na terceira posição. E a briga realmente fica nesse pelotão que você está acompanhando, porque Carlos Reutemann consegue aumentar mais ainda a sua diferença, passando a 19 segundos. E todo o box comemorando o terceiro lugar obtido nesta volta. É uma transmissão da Globo para você, mostrando tudo o que acontece no Grande Prêmio Brasil. Iniciada a 13ª volta. São 63 voltas, faltando agora 50 para o encerramento. A diferença de Andretti para Emerson Fittipaldi. Primeiro visual. Villeneuve colado, abriu para ultrapassar a Ronnie Peterson. A diferença de Reutemann, que vai à frente com muita tranquilidade, sobre Emerson Fittipaldi, que está em terceiro lugar, é de 28 segundos. Quarto colocado Peterson, quinto Villeneuve, o sexto Hans Stuck, o sétimo é Nick Lauda, oitavo também, nono George Scheckter, décimo Clay Regazzoni, os 10 primeiros classificados. Diferença de 2 segundos de Mário Andretti para Emerson. Essa diferença baixou, ela já chegou a mais de 3 segundos, agora apenas 2 segundos de diferença. Uma ultrapassagem possível, esta que você poderá ver daqui a pouco. O carro de Villeneuve sobre Ronnie Peterson. Aí vão os dois. Os líderes vão completar a 14ª volta do Grande Prêmio Brasil. Terceira colocação para Emerson, quarto Peterson, Villeneuve na quinta, tentando, não foi possível agora.
Daniel Guerra, parado no box. Carro de número 22, Daniel Guerra. Emerson completando a 14ª volta. Diferença de Andretti para Emerson. Subiu para 6 segundos e 60 centésimos. Sueco Peterson, Villeneuve e Hans Stuck. Respectivamente, 4º, 5º e 6º colocados. Diferença de Reutemann para Andretti, 23 segundos e 30 centésimos. Villeneuve abriu para ultrapassar. Rodou Rony Peterson. Voltando para a pista Peterson. Villeneuve voltando na frente. Villeneuve conseguiu ultrapassagem na grama. Coisa dificílima de acontecer em Fórmula 1. E agora o Peterson com o Depailler. Realmente o sueco Peterson, em menos de 500 metros, foi 2 vezes para o acostamento. Aí está. A segunda vez, Depailler e Peterson. Agora atrás de Emerson está Hans Stuck. Villeneuve e Rony Peterson vão para os boxes. Villeneuve no box. Mudança radical. O argentino Carlos Reutemann. Jody Scheckter também no box. Sul-africano Jody Scheckter também foi para o box. Enquanto isso, tranquilo, mas muito tranquilo, o argentino Reutemann. Ele é o primeiro, o Andretti é o segundo, o Emerson é o terceiro. E o Peterson. Diferença de Andretti para Emerson caiu 6 segundos e 12 centésimos. Hans Stuck é o 4º, Nick Lauda é o 5º colocado. Patrick também, o 6º colocado. Clay Regazzoni, o 7º colocado. Jacques Lafitte, o 8º. Didier Pironi, 9º. Watson, 10º. Patrese, 11º. James Hunt é o 12º colocado. Ele que tinha parado no boxe. Por enquanto estão fora de competição 23 carro de Lamberto Leone, 18 de Rupert Keegan, o 4 de Patrick Depailler e o carro número 30 de Brett Langer. Esses são os 4 carros que já estão oficialmente fora da competição. Gilles Villeneuve que voltou à pista. Tá aí a roda. Uma Lotus. Rony Peterson. Capacete azul de Rony Peterson. Watson. John Watson.
volta rápida da equipe de John Watson, da Brabham. Rede Globo, Fórmula 1, 78. Outra vez no box, George Scheckter. As duas Ferraris. A primeira de Villeneuve e a outra do Reutemann. Reutemann que já vai dar uma volta sobre o último colocado. Esporte é ação, Rede Globo de televisão. Argentino Carlos Reutemann, com 18 voltas no Grande Prêmio Brasil. Villeneuve, depois que rodou e voltou, mantém o mesmo ritmo. E o Alan Jones está à frente do Reutemann. Cada vez abrindo mais para o segundo colocado, que é Mário Andretti. Praticamente meia pista. E Emerson está a 5 segundos de Mário Andretti. Hans Stuck é o quarto colocado. Niki Lauda, o quinto colocado. A diferença para você. Agora que vai aparecendo o Mário Andretti. Dois minutos e 80 centésimos. Diferença do argentino Carlos Reutemann para Mário Andretti. Exatamente, 28 segundos. Tempo que não podiam ser 2 minutos e 80. Uma volta tem 1 e 44. 28 segundos a diferença do primeiro Reutemann para o segundo colocado, Mário Andretti. Senão, é claro, estaria 2 voltas de diferença do primeiro colocado. 20 voltas completadas agora, faltando 43.
uma volta. Emerson baixou nesta volta 1 segundo em relação a Mário Andretti. Está a 4 segundos do segundo classificado. E os 6 primeiros colocados: Carlos Reutemann, Mário Andretti, Emerson terceiro, Stuck em quarto, Lauda em quinto, Patrick também em sexto. Brasileiro na metade da volta, de número 21. Andretti e Emerson. Diferença de 4 segundos e 30 centésimos. Do segundo Andretti para o terceiro Emerson. Depois da 21ª volta, Reutemann o primeiro, Andretti o segundo, Emerson o terceiro, quarto Stuck, quinto Lauda, sexto Patrick também, sétimo Clay Regazzoni, oitavo Didier Pironi, nono Jacques Laffite. O Reutemann já conseguiu ultrapassar o carro de Alan Jones, carro de número 27. As duas Ferraris, na frente de Villeneuve, a de trás do líder. Reutemann aumenta mais ainda o seu ritmo de corrida. Tem agora 32 segundos de diferença sobre Mário Andretti. Já passou Carlos Reutemann, você acompanhando a diferença no alto do seu vídeo. Enquanto isso vai para o box Alan Jones. Vai passar o Andretti, mas a diferença é para Emerson Fittipaldi. De Reutemann para Emerson. Essa, 36 segundos e 40 centésimos. Do primeiro para o terceiro colocado. O argentino vai encostando no seu companheiro de equipe, Villeneuve. Nesta volta de número 22.
curva do vencedor. Reutemann ultrapassando a Villeneuve. Villeneuve, vocês observaram, facilitou a ultrapassagem do argentino. É bom esclarecer que o Villeneuve não está na mesma volta que Carlos Reutemann. Vai completar a 23ª volta. Carlos Reutemann, líder da prova. Confirmação dos 3 primeiros colocados. Reutemann, Andretti e Emerson. Os que estão mais atrás, você vai ver agora. Vai surgindo, vai entrar na reta dos boxes. O segundo colocado, Mário Andretti. Emerson surgindo agora, a diferença permanecendo em 4 segundos para o terceiro colocado, Emerson, que passou. O quarto colocado vai surgindo agora, Hans Stuck. E Niki Lauda, o quinto colocado, logo atrás dele. Sul-africano George Scheckter, que abandonou a corrida. Stuck e Lauda. Stuck com a 4ª posição, Lauda com a 5ª posição. Hans Stuck. Carro de número 16. Emerson Fittipaldi ainda na 3ª posição. Diminuindo agora a diferença de 4,20, 4 segundos e 20 centésimos para 3 segundos cravados de Mário Andretti. Andretti na curva do box. E Emerson que vai diminuindo a diferença para o segundo colocado. Enquanto naquela briga que você viu agora há pouco, o Lauda conseguiu ultrapassar o Stuck e é o 4º colocado. Stuck é o 5º. Se observou na reta dos boxes aí Lauda na 4ª posição. E abrindo bastante para Hans Stuck. Já foram completadas 25 voltas do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Reutemann, Andretti e Emerson.
John Watson, que está uma volta atrasada. Você deve se lembrar que lá pela volta de número 18 foi para o boxe, trocou de pneu. É o companheiro de Lauda. Patrick também. Bem colocado o Patrick também. É o 6º colocado, o companheiro de James Hunt, logo atrás de John Watson. O carro de James Hunt. Bandeira amarela na pista e James Hunt que vai abandonar a corrida. John Watson também. Rede Globo Fórmula 1 78. Carlos Reutemann já completou 29 voltas. E agora vai acontecer o mesmo com Andretti e Emerson. A diferença de Andretti para Emerson tem girado em torno de 3 segundos. E entramos agora na fase mais difícil da corrida. Justamente no instante onde se vai exigir mais preparo físico dos corredores. Veja aí a diferença de Andretti para Emerson Fittipaldi. Vai passar Andretti. Emerson, 3 segundos e 60 centésimos. O segundo para o terceiro colocado. Até agora uma ótima classificação para Emerson, que completa hoje o 101º grande prêmio da sua vida. Contornando a curva sul do brasileiro. A diferença de Emerson para Niki Lauda é de 15 segundos e 60 centésimos. Terceiro para quarto colocado. A diferença do argentino Carlos Reutemann para Mário Andretti, 38 segundos e 60 centésimos. 30 voltas completadas. Vamos atingindo a metade da corrida. São 63. Emerson iniciando agora a 31ª. Estamos com 58 minutos e 40 segundos de grande prêmio. Reutemann. Passando com muita facilidade por rebate.
James Hunt voltando desconsolado para o boxe. Reutemann tem Lafitte à frente. Vai colocar uma volta sobre Lafitte. Para que você tenha uma ideia, colocou agora sobre o 9º colocado, Jacques Lafitte. Uma volta, portanto, sobre o 9º colocado, Jacques Lafitte. É impressionante a resistência do argentino Carlos Reutemann. Reutemann completou a 32ª volta, enquanto o Emerson vai em direção exatamente à curva do Girão. Na volta de número 32, Reutemann virou 1 minuto, 44 segundos e 20 centésimos. Rede Globo, Fórmula 1, 78. Mário Andretti, segundo colocado. Aí o segundo colocado do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Diferença de Andretti para Emerson, 4 segundos e 60 centésimos. Faltando agora exatamente 30 voltas para o encerramento da prova. Diferença de Andretti para Emerson. Caiu nesse ponto do circuito, 4 segundos e 40 centésimos. O Grande Prêmio nessa altura dos acontecimentos, trazendo posições definidas com uma distância relativa muito grande, é claro, de Reutemann para o segundo colocado, Mário Andretti, e Mário Andretti para Emerson Fittipaldi. A diferença que você viu de 4 segundos e 40 centésimos de Emerson para o quarto colocado, Nick Lauda, de 15 segundos, de Lauda agora para também, diferença muito grande, Hans Stuck perdeu a posição. Ao atingirmos a 34ª volta, as posições estão bem definidas. Há sempre uma distância relativamente grande entre os principais classificados.
Lafitte foi pro boxe. Líder da prova, Carlos Reutemann, mantendo o mesmo ritmo, virando em torno de 1 minuto, 44 segundos e 16 centésimos. Esporte é a ação Rede Globo de televisão. Quatro voltas completadas pelos líderes da prova do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Reutemann o primeiro, Andretti o segundo, Emerson o terceiro, Lauda o quarto, Patrick Tambay o quinto, Regazzoni o sexto, Pironi o sétimo, oitavo, Jochen Mass. E o Reutemann já vai colocar uma volta sobre Pironi, carro de número 3 da Tyrrell. E 2 carros, mais um para o box. Tá chegando aí Rebach e logo depois vai chegar o Alan Jones. Troca de pneus para o carro de Alan Jones. Já ultrapassou Pironi, Carlos Reutemann. Patrick Tambay. Perde a posição Patrick Tambay para Clay Regazzoni. Companheiro de James Hunt. Na McLaren. Conseguiu parar o carro antes do guarda-reio. Vez na frente do Carlos Reutemann, Jacques Lafitte. Segundo colocado, Mario Andretti. Villeneuve também rodou. Outro que abandona a prova, Villeneuve. A pista fica muito escorregadia com o calor, com a borracha. Muita dificuldade para os pilotos. Até agora, a maior dificuldade dos pilotos foi encontrar o conforto ideal dos pneus. Você pode ter notado que em todas as paradas de boxe, praticamente,
a preocupação tem sido com os pneus. Muito embora a Ferrari tivesse feito testes para encontrar o tipo de pneu ideal, o Villeneuve preferiu pneus um pouco mais moles, um composto um pouco mais mole, justamente para evitar a ondulação da pista. Ao contrário, Carlos Reutemann preferiu um composto um pouco mais duro, justamente com as Lotus e também o carro de Emerson Fittipaldi. Os 4 primeiros colocados, Reutemann, Andretti, Emerson e Lauda. O quinto lugar fica para Clay Regazzoni. E o sexto lugar para Didier Pironi. Andretti vai puxando o ritmo, aumentando a diferença agora para Emerson Fittipaldi. A diferença de Andretti para Emerson, que já chegou a 2,5 segundos, passou agora para 6 segundos cravados. e 38 voltas já completadas o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Aí a diferença de Emerson Fittipaldi de 6 segundos e 20 segundos de Emerson para Andretti. Primeiro lugar, Carlos Reutemann. Segundo, Andretti. Terceiro, Emerson. Quarto, Lauda. Quinto, Clay Regazzoni. Sexto, Pironi. Sétimo, Jochen Mass. Oitavo, Hector Rabaque. Nono, Ricardo Patrese. Rede Globo, Fórmula 1 78. Emerson Fittipaldi passando à frente dos boxes na 39ª volta. Indo para a curva, José Carlos Passo. Andretti. Chegada de Emerson. Um traçado um pouco diferente de Andretti.
prova o argentino Carlos Reutemann. Voltas e a confirmação dos 3 primeiros colocados. Reutemann, Andretti e Fittipaldi, os 3. Lauda, quarto. Patrick também é o 5º colocado. Oficial nesta volta, ponto em primeiro lugar Reutemann, em segundo lugar Andretti, em terceiro Emerson, em quarto Niki Lauda, em quinto lugar o carro de Clay Regazzoni, número 17, em sexto lugar o carro número 3 de Didier Pironi. Uma hora e 16 minutos de grande prêmio. Carlos Reutemann vai completar a 41ª volta. Faltando 22 para o encerramento. (18 segundos) a diferença de Emerson Fittipaldi para Niki Lauda, que é o 4º colocado. Emerson em terceiro, Lauda em quarto. Há uma movimentação no box da equipe de Emerson Fittipaldi. Pneu pronto, Emerson pode parar na próxima volta e ele tem uma diferença de 18 segundos e 20 centésimos para Niki Lauda, que é o 4º colocado. É muito importante o trabalho da equipe para que ele possa voltar pelo menos atrás de Lauda com o 4º lugar e muito junto do piloto austríaco. Por isso que Mário Andretti vai abrindo na segunda posição para o brasileiro Emerson Fittipaldi. Carlos Reutemann já completou 42 voltas, faltando 21. Caiu a diferença de Emerson para Lauda, 17 segundos e 20 centésimos. 17 segundos e 20. Hector Rebaque no box. Mário Andretti completando a 42ª, Emerson também. Emerson já tem bastante dificuldade para tomar a curva e tangenciar com a mesma regularidade de sempre, consequência realmente dos pneus já algo desgastados. Os primeiros colocados, Reutemann o primeiro, Andretti o segundo, Emerson o terceiro, Lauda o quarto. Lauda ultrapassando Alan Jones, completamente atrasado. Regazzoni o quinto, Pironi o sexto.
Realmente com problemas, Emerson, de estabilidade. Rede Globo Fórmula 1 78. Completando a curva da Lagoa, Emerson Fittipaldi. Caiu a diferença dele para Lauda, 15 segundos e 12 centésimos. Diferença de terceiro para quarto colocado. Três voltas e um panorama do boxe. Se de um lado a preocupação, de outro lado a tranquilidade. 20 voltas para o encerramento do Grande Prêmio Brasil. Diferença de Andretti para Emerson. Diferença cronometrada pela Maria Helena, 7 segundos e 60 centésimos. Outro aspecto do interior do boxe. E o Hoyt mantendo à frente de John Watson. Já ultrapassou a Watson. Indo para a 44ª volta, o argentino Carlos Reutemann. 19 para terminar. E o Emerson consegue manter o Niki Lauda a 14 segundos dele. Segundos e 50 centésimos a diferença de Emerson para Lauda nesta volta. Diferença de Andretti, que é o segundo, Emerson o terceiro, 7 segundos e 20 centésimos. Dezoito voltas para terminar. E agora, só como espectador, James Hunt.
da equipe Copersucar. Diferença permanece, Andretti para Emerson, 7 segundos e 60 centésimos. 46 voltas para o Grande Prêmio Brasil. Rede Globo Fórmula 1 78. Para terminar. Permanece Lauda, 14 segundos e 30 centésimos de Emerson Fittipaldi. Ele que é o quarto colocado. Regazzoni é o quinto colocado. O sexto colocado permanece Didier Pironi. Mas o motor de Pironi está apresentando problemas e poderá inclusive permitir que dele se aproxima Jochen Mass para lutar pelo sexto lugar. Com um problema de estabilidade, Emerson, você percebeu? Carlos Reutemann, que venceu ano passado, levando muita chance para a vitória. 14 segundos e 86 centésimos, a diferença de Emerson para Lauda. Esporte é ação, Rede Globo de televisão. Indo para a 48ª volta. Carlos Reutemann, da Argentina. E dos 6 primeiros colocados, todos conseguem manter as mesmas diferenças em relação aos seus perseguidores. Apenas confirmando o que dizíamos ainda há pouco, Pironi, que tinha 20 segundos de diferença sobre Jochen Mass, fez com que essa diferença agora caísse para 11 segundos. Portanto, Mass poderá daqui a pouco lutar pelo sexto lugar. Diferença de 8 segundos de Andretti para Emerson Fittipaldi. Segundo para terceiro. E de Andretti para Lauda, 20 segundos e 70 centésimos.
hora e 30 minutos de competição. Entre o Andretti e o Emerson está o Jacques Laffite. Daqui a pouco você vai ver o Emerson já à frente do Laffite, vai surgir aí na reta. Vamos para a diferença de Emerson Fittipaldi, terceiro colocado, e Niki Lauda, quarto. Se mantendo 14 segundos e 80 centésimos. Andretti Yuki Mas vai colocar uma volta. Mário Andretti, o segundo colocado, sobre Mas, que é o sétimo colocado. O mesmo vai acontecer com o Emerson daqui a pouco. Para que você tenha uma ideia, a diferença do Reutemann para o Mário Andretti é de 50 segundos e 40 centésimos. Juarez Soares. O Wilsinho, o Emerson avisou se vai entrar no box ou não? Não vai, não. Não vai parar no box. Não vai trocar o pneu? Nada. Aí a palavra de Wilson Fittipaldi garantindo que o Emerson não vai trocar pneu. Carlos Reutemann vai completar a 51ª volta, faltando 12 voltas para o encerramento do Grande Prêmio Brasil. Seis primeiros colocados: Carlos Reutemann, Andretti, Emerson, Lauda, Regazzoni e Pironi. Emerson tentando ultrapassar a Jochen Mass, que está na 7ª posição.
Já ultrapassou. A Argentina travaram um bom duelo, Emerson e Joquemar. E dos 24 carros que largaram no Grande Prêmio do Brasil, 11 continuam na pista. Laffite ultrapassando a Joquemar. Treze carros abandonaram o Grande Prêmio Brasil. Niki Lauda, o quarto colocado. Rede Globo Fórmula 1 78. Diferença de Emerson Fittipaldi para Lauda, 14 segundos e 92 centésimos. Lauda, que treinou, foi o primeiro a treinar no Autódromo do Rio de Janeiro. Mas nunca conseguiu baixar de 1 minuto e 42. Vai o argentino para completar a 53ª volta. E as posições inalteradas: Reutemann, Andretti, Emerson, Lauda, Regazzoni e Pironi. Dez voltas para o encerramento. Faltando 10 voltas, com as diferenças de Reutemann para Andretti, de Andretti para Emerson, Ciro. Pelo que se demonstrou até agora, essas posições só poderão ser inalteradas com qualquer problema de ordem mecânica, porque as diferenças estão realmente muito grandes e os pilotos estão agora mais preocupados em terminar a corrida e guarnecer as suas posições. Mesmo Joquemar, que tentou se aproximar de Pironi, porque o carro de Pironi estava apresentando problemas com o motor, forçou muito o ritmo do carro, foi permitir uma ultrapassagem de Reutemann sobre ele, acabou se atrapalhando na tomada de curva, perdeu muito tempo e preferiu guarnecer ali o 7º lugar para, inclusive, terminar a corrida. Quatro voltas, 9 para o encerramento. Diferença de Mário Andretti para Emerson Fittipaldi, 8 segundos e 52 centésimos.
É impressionante a diferença de Emerson para Lauda. Sempre 14 segundos e 92 centésimos. Emerson tem Lafite atrás. Olhando ali pelo retrovisor, um pouco preocupado com o Lafite, que está numa outra volta. Porque o quarto lugar está com Lauda. Pironi à frente de Emerson. Cinco voltas para o argentino Carlos Reutemann. Os três primeiros colocados: Reutemann, Andretti, Emerson. Aumentou um pouco agora a diferença. Andretti, 9 segundos e 23 para Emerson. Regazzoni vai se mantendo na quinta posição, Pironi na sexta, Jochen Mass na sétima. Emerson ultrapassou a Pironi. Dá uma volta também sobre o sexto colocado. Mesmo atrapalhado pela ultrapassagem, o Emerson consegue até aumentar um pouquinho a sua diferença sobre o Niki Lauda. É de 15 segundos. Emerson procura diminuir a diferença para Mário Andretti. Mais uma vez no box, Ricardo Patrese. Vai diminuindo bem a diferença, Emerson de Mário Andretti. Sensação no autódromo. Diferença é quase mínima, veja bem. Problema com o carro de Andretti. Caiu para 2 segundos e 10 centésimos. Vamos prestar atenção que Emerson pode ultrapassar Andretti. Aí Mário Andretti agora seriamente ameaçado. É a luta pelo segundo lugar. Veja Emerson. Se entrar no retão, pegado pode chegar no final do retão com a ultrapassagem. Na volta de 56, passa Emerson Fittipaldi. Assume a segunda posição com delírio da plateia aqui em Jacarepaguá. Aí está a ultrapassagem de Emerson. No retão vem Emerson. Vai Andretti para a terceira posição. Faltando 7 voltas para terminar o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E a vez de Lauda também chegar perto de Mário Andretti. Mais uma ou 2 voltas. O carro de Andretti está visivelmente desequilibrado. Não está conseguindo fazer a tomada de curva, o tangenciamento perfeito como estava anteriormente. Jacques Lafite colado em Emerson, mas não se preocupe não, está uma volta atrás de Emerson Fittipaldi. Está na 11ª posição Jacques Lafite.
terceiro, o argentino Carlos Reutemann. Em segundo, Emerson Fittipaldi. Pironi está na sexta posição que você está vendo. Regazzoni é o quinto. Terceiro, Andretti. Quarto, Lauda. Os 6 primeiros classificados. Rede Globo, Fórmula 1 78. Laffite ultrapassou Emerson, mas não está na mesma volta. E Lauda pode agora passar também por Mário Andretti, aproximando-se bastante Niki Lauda de Mário Andretti. Emerson na curva do box. Veja Lauda perto de Mário Andretti. Ele que é o terceiro, Lauda é o quarto. Aí Lauda. Por dentro, Andretti procurando fechar. Abriu Andretti, passa Lauda. Lauda é o terceiro colocado. Andretti o quarto colocado. E veja bem, por dentro Andretti tentou, mas não conseguiu. A diferença agora de Lauda para Emerson é de 10 segundos. 10 segundos, Lauda Emerson. Lauda terceiro, Emerson segundo. Reutemann completou a 58ª volta. Faltam 5 voltas para terminar o Grande Prêmio Brasil. Veja Emerson e Lauda no vídeo. Vamos ver a diferença de Emerson para Lauda. 10 segundos e 70 centésimos. 10 segundos e 70 centésimos a diferença do segundo colocado, Emerson Fittipaldi, para Niki Lauda. Enquanto que o argentino Carlos Reutemann, abrindo com 58 segundos para Emerson Fittipaldi. Mário Andretti é o quarto colocado. O quinto colocado, Clay Regazzoni. O sexto colocado, Pironi. Só que de Mário Andretti para Clay Regazzoni a diferença é muito grande. 52 segundos. Emerson mantém os 10 segundos de diferença sobre Niki Lauda. Reutemann já completou a 59ª, inicia a volta de número 60. Veja Emerson passando e Lauda que vem vindo lá atrás. Aí Lauda. Segundos e 62 centésimos a diferença de Emerson para Lauda.
Mário Andretti ainda permanece na quarta posição. Regazzoni o quinto, Pironi o sexto. Enquanto o argentino Carlos Reutemann vai para a volta de número 60. Rede Globo Fórmula 1 78. Volta de número 60, Reutemann, 3 para terminar. Três voltas para terminar, 2:30 agora com Reutemann iniciando a de número 61. A diferença de Emerson para Lauda permanece 10 segundos e 28 centésimos. Andretti é o quarto colocado. Regazzoni o quinto. Sexto, Pironi. O líder da prova, o argentino Carlos Reutemann, com uma diferença de 56 segundos sobre o segundo colocado, que é Emerson Fittipaldi. América do Sul ponteando o Grande Prêmio Brasil, Argentina e Brasil. Vai completar a volta de número 61, Carlos Reutemann. Vai iniciar a penúltima volta do Grande Prêmio Brasil. Três primeiros colocados, Reutemann, Emerson, Lauda. O argentino iniciando a penúltima volta do Grande Prêmio Brasil. Segundos ainda a diferença de Emerson para Lauda. Expectativa para a passagem de Carlos Reutemann da Argentina. Estamos com 1h e 54 minutos. O diretor da prova, Mário Patti, com a bandeira quadriculada. Mário Andretti se mantém na quarta posição. O argentino Carlos Reutemann vem vindo. Vai para a curva da vitória. Momentos de grande expectativa no Autódromo do Rio de Janeiro. Vai sair a bandeirada, Mário Patti. Carlos Reutemann da Argentina ganha o Grande Prêmio Brasil. E agora a expectativa da chegada de Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi contornando agora a curva do Girão. Ele tem menos de 900 metros.
Mário Patti aguardando o Emerson. E está o brasileiro, que pela primeira vez vai ao pódio com F5A. Momentos de grande expectativa. Tensão nervosa no box de Emerson Fittipaldi. Público de pé aplaudindo o brasileiro. Lá vem Emerson. Vai para o pódio desta vez. Segundo colocado, Emerson Fittipaldi. Uma festa incrível. Lauda o terceiro colocado. Mário Andretti vai ser o quarto colocado. Nessa última volta, Pironi deve ter passado Mário Andretti e Hockenmatt também. Consequentemente, Andretti perderia a sua posição. Vamos para a confirmação. E agora a volta de Emerson saudando o público no Rio de Janeiro. Com o segundo lugar. Numa vitória excelente, espetacular de Carlos Reutemann da Argentina. De ponta a ponta, da largada até o final. Realmente, Andretti foi ultrapassado, mas tinha uma volta de vantagem sobre Pironi, mantendo, portanto, a sua posição. Classificação oficial: Reutemann em primeiro, Emerson em segundo, Lauda em terceiro, Andretti em quarto, Regazzoni em quinto e Didier Pironi em sexto lugar. Público carioca também saudando o argentino Carlos Reutemann. Agora Emerson, veja bem. Juarez Soares no box, esperando Emerson Fittipaldi. Aqui no box, o Wilson Fittipaldi cumprimentado por sua esposa, Correia Maria Helena.